mas quase sempre no desfecho do lance não fazia a melhor escolha. Mas acho que o Vasco fez um bom jogo, assim, com estratégia para o que era o jogo eliminatório, sabendo que tinha que ganhar, mas que não era obrigado a fazer 2 gols, que poderia ir para os pênaltis, já seria interessante, porque parecia já eliminado lá em março, quando perdeu para o Goiás em casa, e o Abel perdeu o emprego. Outro momento, a pandemia ajudou o Vasco nesse confronto com o Goiás, né? Porque o Goiás entrou em crise, mandou o técnico embora, o Vasco perdeu o técnico lá atrás, entrou outro treinador, as coisas se modificaram, chegaram os jogadores também, então houve uma transformação no Vasco, também houve no Goiás, e o Vasco conseguiu a classificação nos pênaltis, com o Fernando Miguel defendendo 2 penalidades, uma foi para fora e conseguiu avançar. O Cano, novamente, foi aquele jogador de pouca participação. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo, o Cano tocou na bola uma só vez. 45 minutos em campo, ele tocou uma vez na bola. No segundo tempo, não, apareceu mais algumas vezes, tocou 7, 8 vezes na bola, chutou uma bola no gol, teve uma oportunidade que o goleiro Tadeu defendeu, se posicionou bem numa jogada que o Vinícius poderia ter cruzado, não cruzou, até ele reclamou na hora, mas é aquilo, é um jogador que bateu um pênalti, foi o primeiro, inclusive, converteu, bateu no canto, bateu bem, o goleiro acertou o lado, mas a bola foi no gol. Mas ele é aquele jogador de finalização que participa pouco do jogo, como eu falei aqui na semana passada. Alguns vascaínos ficaram furiosos, porque eu falei que ele tinha uma característica que lembrava o Hernani Brocador, e lembra sim. O Hernani Brocador, em 2013, naquela fase que ele fez 30 e tantos gols, era exatamente isso. Um centroavante de pouca participação com bola rolando, mas é um bom finalizador. A bola sobra, ele num toque só bota para dentro do gol. Não precisa dominar, não precisa pentear a bola, não precisa ajeitar o corpo, nada. Do jeito que vem, ele manda para dentro. Hoje não teve muitas oportunidades, quando teve uma quase marcou, né? É a característica dele, é um jogador útil, importante, mas eu achei que hoje o Vasco fez um jogo bem mais interessante do que, por exemplo, domingo contra o Grêmio, que foi um jogo bem enfadonho, o Grêmio até com alguns desfalques, um 0-0 um tanto quanto arrastado. Hoje achei bem, claro, é um time mais fraco que o Goiás, mas o Vasco estava em desvantagem, tinha perdido o primeiro jogo, jogava fora de casa. Acho que foi boa a atuação hoje do Vasco, talvez tenha sido a mais interessante no contexto do que é a competição e por ter entrado em campo em desvantagem, né? Por ter perdido o primeiro jogo. Achei bem interessante hoje que o Vasco conseguiu realizar em Goiânia e essa classificação, o time segue na Copa do Brasil. Importantíssimo, esse dinheiro vai inclusive ajudar, pelo menos é o que está previsto, a pagar salários atrasados, parte dos salários atrasados, que é o grande drama do Vasco. 2 milhões, né, Mauro? Isso, aí esse dinheiro já vai pagar algumas continhas ali, né? Algumas pessoas que não recebem há algum tempo devem ver um caraminguá caindo na conta bancária, né? E isso é muito importante. William, chamou o Calçade. Só um detalhezinho disso que citou o Mauro, só para as pessoas entenderem, às vezes, né, o momento, a euforia, ela acaba encobrindo, né, a razão. A gente entende, sabe como é o futebol, mas não é o nosso papel esse. Um jogador que toca uma única vez, um centroavante na bola, durante 45 minutos, significa que ele obviamente ele não fez o gol com esse toque, mas ele não produziu nada para o time, porque é um jogador que vive de um toque e definição, perfeito. Só que a missão de um centroavante é também gerar jogo para os companheiros, para quem está do lado dele. Não é só um time trabalhando para ele. Você pode passar, às vezes, 2, 3 partidas, 4 sem fazer um gol, mas da tua atuação, do teu jogo, saíram outros momentos importantes para a equipe. Um jogador de um único toque, quer dizer, ele tem que trabalhar sem bola, intensamente, tem que ser um fenômeno para gerar espaço o tempo todo e fazer o time se aproveitar dele, e não é o caso do Cano. O Cano é um jogador que se posiciona para ele definir. Então é preciso entender um pouco a dinâmica do jogo e do futebol para a gente poder analisar o contexto de um jogador, porque senão fica difícil. Isso que citou o Mauro é fundamental para as pessoas começarem a refletir sobre o jogo. Sem dúvida. O Birner, o que mudou do Vasco do Abel para o Vasco do Ramon? Eu acho, primeira coisa, o time marca melhor, isso é fundamental. Eu acho que tem uma coisa, isso é muito curioso, porque o Abel sempre foi um cara que conseguia produzir ambientes favoráveis. E eu não sei se esse ambiente favorável que o Vasco vive hoje, é muito claro que o time está coeso, pelo menos para cumprir as ordens do técnico, jogando junto, né, os jogadores vão ganhando confiança. Eu não sei se isso tem a ver só com o técnico ou também com o fato de ter começado conseguindo já rapidamente bons resultados. Porque o Vasco entra no Campeonato Brasileiro completamente desacreditado. Quase todo mundo dizia que o Vasco era um time, alguns ainda dizem,
que tem como principal objetivo não ser rebaixado, consegue resultados interessantes, né, resultados importantes, e vai ganhando confiança. Hoje eu achei o jogo mais importante de todos do Vasco, porque quando a gente fala de uma equipe com uma camisa tão pesada, né, um dos gigantes do futebol da América do Sul, e esse time começa a conseguir resultados, a expectativa e a cobrança também aumentam, independentemente da qualidade dos atletas. E hoje era um teste. Porque, queira ou não, com todo respeito ao Goiás, e é respeitosa mesmo a minha fala, quando a gente fala do tamanho da camisa, são equipes incomparáveis. E o Vasco tem feito um campeonato brasileiro melhor. A torcida esperava a classificação, né? A torcida, por exemplo, se o jogo fosse disputado logo depois, quando estava marcado da derrota na partida de ida, ela não teria a mesma expectativa. Porque essa equipe está gerando essa expectativa na torcida. Então, eu acho que tem muito ali o fato do Ramon ter posicionado os jogadores corretamente. Acho que o crescimento do Felipe Bastos tem a ver também com as conversas com o Ramon. Acho que alguns jogadores têm se recuperado. E, principalmente, os resultados têm dado a confiança. A minha dúvida isso vai durar? Porque quando você olha elenco, você precisa fazer uma análise técnica, e disso o Calçade falava, sobre a expectativa, sobre as possibilidades, num raciocínio frio, que não é aquele que o torcedor precisa fazer. Você olha o elenco do Vasco, não estou falando do time titular, o elenco do Vasco, e você não vê o time na posição que está no Campeonato Brasileiro. Você imagina que ele pode, com muita superação, avançar no mata-mata e, quem sabe, fazer uma grande Copa do Brasil. Então, os resultados, eles são melhores que o potencial do elenco. A não ser que alguns jogadores cresçam ao longo da competição, eu acho isso difícil. Mas o trabalho do Ramon tem muito a ver com isso. Está muito claro que os jogadores estão em sintonia com o técnico. Né? Sim. Agora, Jean, é impressionante, né? Até em cima do que falava o Birner. Quando o Vasco perdeu de 1-0 para o Goiás em São Januário, às vezes você perde em casa, você tropeça, é complicado no mata-mata, mas você para pensar e fala assim, 1-0 depois para reverter, nem é tão complicado assim. Eu estou recebendo a informação aqui que a gente vai ouvir o Thiago Nunes agora ao vivo. Daqui a pouco eu volto no assunto Vasco. Vamos ouvir o treinador do Corinthians depois do empate com o Fortaleza 1-1. Vamos lá. Você acha que aconteceu nesse jogo para isso ter acontecido nesse formato, né? Além, é claro, do sistema defensivo do Fortaleza ter funcionado bem. Mas o que faltou para o Corinthians conseguir superar o Fortaleza nesse sentido? Bom, boa noite a todos. Primeiro, enaltecer, né, o esforço do grupo de jogadores, do grupo de atletas que não desistiu, foi valente o tempo todo, buscou o gol, tentou vencer o adversário, né, durante toda a partida. Tem muito mérito, né, do adversário em conseguir neutralizar muitas das ações e o jogo foi disputado praticamente em 50 metros de campo durante quase todo o tempo. E aí você coloca 21 jogadores em 50 metros de campo, você fica com um espaço muito reduzido e aí tem que buscar combinações muito rápidas, tem que conseguir ter não só tabelas por dentro, mas alternar jogo por dentro e por fora. Além disso, desequilíbrio, né, do 1 contra 1 e o máximo de finalizações quando possível. Então a gente teve dificuldades nos duelos, principalmente no último terço. Quando criou algumas situações de 1 contra 1, conseguiu chegar na área adversária e teve chances, né? Principalmente o primeiro tempo merecia ter feito 1 ou 2 gols. E aí no segundo tempo tomamos um gol num lance, né, isolado, num tiro de meta, onde nós neutralizamos quase todos os tiros de meta do adversário. Perdemos uma primeira bola, perdemos a segunda, demoramos a fazer uma cobertura, né? Tava o Cantígio e o Sid Clay ali fazendo a cobertura, demoramos um pouquinho. E aí teve o mérito da equipe do Fortaleza que achou o seu gol nesse lance. A partir daí eu abri muito a equipe, né, tentando buscar o empate. Colocamos uma equipe mais leve ainda, com mais jogadores ofensivos do que tínhamos no início. Empatamos e aí tentamos forçar essa estratégia até o final, buscando o segundo gol, coisa que não foi possível também por mérito do adversário. Boa noite, Thiago. Ana Canhedo, do GE, falando aqui.
Na hora da comemoração do gol do Luan, todos os jogadores correram para abraçá-lo, até mesmo o Cássio, que praticamente atravessou o campo para fazer isso, né? Você acha que é um sinal de que o momento dele é de readquirir a confiança? Como é que você avalia o momento do Luan? E já projetando o clássico, com esse gol, ele sai na frente por uma vaga no time, ou de fato hoje seu titular da posição é o Arauz? Eu repeti algumas vezes já que a questão da titularidade é circunstancial, é momentâneo. Depende muito das atuações, né? Da mesma maneira de que o Arauz fez um gol contra o Atlético Mineiro quando jogou e depois saiu do time para a entrada do Luan contra o Grêmio. Então isso aí não significa que vai se permanecer como titular ou reserva em função de um gol. Eu parabenizei o Luan pela atuação dele quando entrou, com muita disposição, não só pelo gol, já tinha colocado uma bola na trave, deu um volume de jogo, um ritmo para a nossa equipe muito alto, deslocou bastante e conseguiu, né, imprimir um bom volume de ofensivo para a nossa equipe quando entrou. Sobre a questão dos jogadores comemorarem com ele, só mostra como ele é um atleta querido por todos, a exemplo, né, de outros jogadores, e também mostra que os jogadores se preocupam com o seu companheiro, né? Porque o Luan, você tem uma expectativa, ele apanha muito de vocês na imprensa, apanha muito de vocês. Vocês, às vezes, pegam muito pesado com ele, não precisa ser assim. Pode ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de tranquilidade nas avaliações, porque ele é um atleta que, a exemplo dos outros, merece todo o respeito, todo o carinho por sua trajetória, pelo que ele vem tentando produzir para o Corinthians. E a exemplo do que ele fez hoje, ele pode fazer ainda em outros jogos. Mas pensando no jogo de São Paulo, a gente vai dar sequência para isso a partir de amanhã, quando a gente tem a representação dos atletas. Muito bem, a gente já vai entrar de novo no assunto Corinthians, que a gente vai falar do Clássico, né? Você vê que as perguntas aí para o Thiago Nunes, muito voltadas aí para o Clássico também, enfim, a gente vai falar sobre isso já. Sobre o Luan, né, Thiago? É a expectativa que o cara já era. 2017 ele paga a conta até hoje, nunca mais foi o mesmo, por isso as críticas. Só é cobrado o jogador que a gente sabe que pode entregar o que já entregou em algum momento. Mas rapidinho aqui, ô Jean, para não morrer o assunto não, sobre o Vasco, né? Tava te perguntando porque aquele 1-0 parecia que era irreversível, né? Parecia que não tinha jeito para o Vasco fazer 1-0 e levar para os pênaltis de volta. E o Vasco, de repente, consegue fazer isso no momento que ele tem 10 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Se alguém te falasse que essa seria a condição hoje do Vasco, o que você ia falar para essa pessoa hoje, Jean? Qual seria a condição, William? Não entendi. 10 pontos no Campeonato Brasileiro nesse momento e revertendo a situação contra o Goiás e se classificando para a Copa do Brasil. Imagina que há umas 3 semanas te falassem isso. Então, eu acho que até daqui a umas 3 semanas atrás, talvez a gente, né, tudo fosse uma grande incógnita. Provavelmente não acreditaríamos nisso, mas ainda você teria o benefício da dúvida, vamos dizer assim. Agora, na hora que o futebol parou, né, antes da parada para a pandemia, era inimaginável o Vasco conseguir reverter o resultado, tanto que tinha perdido em casa, né? Então o Ramon já consegue, né, independentemente de onde ele vai levar esse Vasco, onde ele vai chegar, até pela questão financeira, pelos 2 milhões de reais importantes que entram por essa classificação, né? E não adianta dizer nesse caso, mas classificou nos pênaltis, se tivesse perdido nos pênaltis, o que vocês estariam falando? Não, se tivesse perdido nos pênaltis, nesse caso especificamente, a gente estaria falando, mas o cara conseguiu reverter um resultado negativo em casa. Então, assim, é indiscutível que até aqui as coisas estão indo muito bem para o Vasco, também é indiscutível que tem méritos do Ramon, sim. O que eu discuto, e que o torcedor do Vasco ficou bravo com a gente, né, no momento da liderança do Brasileiro e tudo mais, é acreditar que o Vasco vai brigar para ficar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vão ficar bravos de novo, mas eu, sinceramente, acho pouco provável que isso aconteça. Acho pouco provável que o Vasco esteja ao final de 38 rodadas